Já alguma vez tentaste fazer um pull-up, uma elevação, ou um dip, um fundo nas paralelas, mas nunca te saiu nada? Então, este vídeo é para ti. Eu vou-te mostrar o método que fez com que eu passasse do 0 aos 15 pull-ups e dips em menos de um mês. Peço-te que não te inscrevas já. Falo só se vires que o conteúdo ajudou-te de alguma forma. Então, vamos aprender como passar das 0 reps às 15 reps nos dips e nos pull-ups, ok? Nos dips e nos pull-ups. O método para conseguir o primeiro dip e o primeiro pull-up e depois posteriormente passar às 15 reps, pelo menos, vai ser igual para ambos. A primeira coisa que vamos ter que fazer vai ser compor o exercício em várias partes, ok? Então no exercício temos a parte excêntrica e concêntrica. Então o que é a fase excêntrica e concêntrica? A fase concêntrica é quando contraímos o músculo e a fase excêntrica é quando alongamos o músculo que estamos a trabalhar. Sempre em relação ao músculo que estamos a trabalhar, obviamente. Senão tira logo todo o propósito. Então, de forma simples, é isto que significa, ok? Depois, se quiserem se aprofundar mais, pesquisem, mas obviamente que quando há fase excêntrica há contração, quando há fase concêntrica há contração. João, isso não interessa agora. O que interessa é que vamos compor o exercício nestas fases, ok? No caso, até vai ser uma estratégia um pouco diferente. Mas a ideia é de compor o exercício em fase excêntrica e concêntrica. Então o que é que vamos fazer para a fase excêntrica? Vamos fazer as famosas negativas. Mas o que é que são negativas? O que é que são negativas? As negativas são quando fazes a parte excêntrica apenas do exercício. Ou seja, por exemplo, estás a fazer uns dips nas paralelas, uns fundos nas paralelas, nos fundos de tríceps nas paralelas, vais descer, vais saltar para a posição, ok? Ou vais colocar-te na posição, aqui, e vais descer o máximo devagar que conseguires, ok? E depois quando voltares, em vez de empurrares, não vais ter a força, né? Se não tens nenhuma rep, se já tens, vai ser diferente. Em vez de empurrares, o que é que vai acontecer? Vais subir, vais saltar para a posição ou subir num banco e ir para a posição. Eu recomendo subirem num banco e irem para a posição, porque assim não têm que gastar energia a saltar. E o que é que vão fazer? Vão outra vez para a posição do topo e vão descer. Descer, sobem, descem, voltam e descem. É este movimento de descer que são as negativas, ok? Elas são fundamentais e foi o que mais me ajudou a conseguir a primeira rep nestes dois exercícios. E como é que seriam as negativas nos pull-ups? Então nos pull-ups vocês vão saltar para a posição do topo e vão descer. É sempre usar a gravidade a nosso favor. Então, reps assistidas. Nas reps assistidas vamos usar os famosos elásticos. Então como é que vão utilizar os elásticos nos pull-ups ou nos dips? Então, nos dips vão colocar o elástico nas barras, ok? Vão enrolar assim à volta da barra um bocado e vão colocar os joelhos, né? E vão fazer os dips, ok? Normais. Depois, nos pull-ups, vão colocar o elástico na barra, ok? Vão prender, vão dar a volta, puxar para baixo e então, pronto, vão passar o elástico, colocar um pé, o outro pé, os dois pés. Recomendo sempre colocarem os dois pés, ou então os joelhos, se quiserem, mas eu recomendo colocarem os pés para terem mais tensão. E o que é que eu recomendaria? Recomendaria um elástico de 10 a 25 kg, ok? Então escolham um elástico nesse range, ou podem ter um elástico de 25, um elástico de 20, um elástico de 15 e um elástico de 10, para conseguirem estar sempre a progredir. Quando o de 25 estiver fácil, vão passando para um de 20, 15, 10 e depois já não vão precisar porque já vai estar muito fácil o movimento. Podem depois só utilizar o elástico como aquecimento, fazer o exercício só com o elástico para aquecer, mas não vão precisar do elástico para o resto do treino. Ok? Então, aqui seria usar elásticos e negativas. Mas e se eu não conseguir fazer? Se não conseguires fazer estes exercícios, quer dizer que te falta algumas coisas. Mas, ó, Garrido, eu não consigo fazer negativas, eu caio logo, ok? E eu não consigo fazer reps com elásticos, eu não consigo. Então, a minha solução para as negativas, o que é que seria? Seria fazer isometrias, ok? Tu saltas e aguentas na posição. Ou na posição de cima.
Ou então, com os braços esticados na barra. Nos dips seria aguentar. Aqui é isométricos, ok? Isométricos. Nos pull-ups seria aqui, ok? No topo. E em baixo aguentar. E nos dips seria aqui no topo e a 90 graus, ok? 90 graus. Aqui. 90 graus. Seriam estas duas recomendações. Aguentarem no topo e no fim do exercício. Isto seria para as negativas. Agora para as concêntricas. Vai ser algo mais dinâmico. Aqui é mais isométrico, aqui vai ser algo mais dinâmico. E o que é que seria para as concêntricas? Então nos pull-ups seria escápula pull-ups, ok? Em que as escápulas vão escápula pull-ups, em que as escápulas vão descer e subir, ok? Exercício dinâmico. Já nos dips seria escápula nos dips, ok? Em que vão empurrar, fazer assim e para baixo. Elevação das escápulas e depressão das escápulas. Sempre com os braços esticados em ambos os exercícios. Agora, este seria um fortalecimento mais específico. Agora precisamos de desenvolver também a força bruta. Se não consegues fazer este ainda, vais usar uma variação mais fácil destes exercícios. Uma variação mais fácil dos dips e uma variação mais fácil dos pull-ups. O que é que seria uma variação mais fácil dos pull-ups? Barra australiana. E dentro da barra australiana tens variações mais difíceis. Quanto mais esticares as pernas, mais difícil vai se tornar. Ok? Depois, se estiver fácil com as pernas esticadas, podes meter um banco ou meter alguma coisa para elevar os teus pés e fazer com os pés mais elevados. Agora, nos dips, o que é que seria uma progressão pós-dips? Seria flexões, ter força, base de força nas flexões. Pelo menos nas flexões normais, ok? Ter pelo menos mais de 25, 30 flexões. Tranquilas. Não flexões que estás e já estás cansado. Flexões fazes tranquilamente. Aqui, nas barras australianas, também seria mais ou menos 15 repetições, 30. Mais ou menos 30 repetições tu fazes tranquilamente. Agora depois eu não posso estar a dizer que é 15, que é 20, que é 40, que é 100, que é 1000, porque vai depender de pessoa para pessoa, obviamente. Aqui há pessoas que com 10 barras australianas já têm 5 pull-ups. Já há pessoas que com 25 barras australianas se calhar ainda não fazem 5 pull-ups, fazem só um, prontos. Vai depender de pessoa para pessoa. Por isso é a importância de ter os básicos bem desenvolvidos, ok? Os básicos, além de pull-ups e dips ser básicos da calistenia, mas ter estas progressões anteriores muito bem dominadas. É sempre assim. A estratégia é sempre esta: dominar a progressão anterior para conseguir dominar a seguinte. Agora, se estás mesmo comprometido, anota as duas estruturas de treino que vou passar agora aqui no quadro. As estruturas de treino para passar do 0 ao primeiro pull-up e dos primeiros 3 a 4, 5 pull-ups até aos 15 pull-ups. Vamos lá a isso. Então, como é que seria a estrutura? Eu recomendaria a treinarem pelo menos de 2 a 4 vezes por semana. A estrutura de treino seria de 2 a 3 vezes na semana. Depois, a escolha dos exercícios. Que exercícios é que seriam? Os exercícios que seriam é muito simples. Se não conseguem fazer negativas nem repetições assistidas, vão implementar que exercícios? Vão implementar exercícios de fortalecimento dinâmico e isométrico específico. O que é isto? É aquilo que eu vos mostrei. É aqueles específico do exercício. Isométrico aqui, nos pull-ups, aqui e escápula pull-ups. Nos dips, isométrico aqui, isométrico a 90 graus, ok? E escápula
nos dips, ok? Elevação e depressão da escápula, elevação e depressão da escápula nos dois, nos dips e nos pull-ups. Depois, com o tempo, se conseguirem já, teremos as negativas e assistidos com elástico. Então, fortalecimentos dinâmicos, isométricos, específicos, geral, negativas e assistidos com elástico. Ok. Como é que vamos estruturar isto numa rotina? Então eu vou escrever aqui a rotina 1. A rotina 1 começam por fazer o vosso aquecimento, né? Como quiserem. Aquecimento geral. Aquecimento geral e específico. Podem fazer um aquecimento mais específico para isto. No aquecimento podem implementar estes exercícios, não é? Ok. E depois vão passar, se vocês não têm força ainda para fazer isto, vão fazer apenas o fortalecimento geral, que seria barras australianas, flexões, ok. E depois outro exercício acessório. Podem fazer um exercício acessório para bíceps curl. Prontos, podem fazer variações, né? Variações de barras australianas e flexões também algumas variações. Prontos. Mas se já têm este fortalecimento, vão fazer isto aqui, as negativas e os pull-ups assistidos com elástico, antes. Ok? Vão fazer antes. Então, como é que seria a estrutura de treino para quem já consegue fazer isto? Então, vamos supor que aqui temos... Aqui isto é o 1, o 2 e o 3. Pronto, a rotina 1 seria aquecimento, né? Depois o 1, o 3 e o 2. Para quem vai fazer estes? Para quem já consegue fazer estes? Para quem não consegue, vai fazer o 1, o 2 e depois, se ainda quiser fazer o 1 outra vez, pode fazer no final do treino. Pode fazer o 1 com elástico. Podes fazer estes exercícios também com elástico, ok? Para ajudar. Se não consegues fazer sem elástico, faz com elástico para ajudar. Prontos, e seria esta a estrutura de treino. Para passar do 0 aos primeiros pull-ups e dips. Então vamos agora a estrutura para passar dos 3 aos 15 dips. Dips e pull-ups. Ok. Então como é que seria? Sendo que tu tens 3 reps, para conseguir acumular volume de dips e pull-ups, terias que fazer 5 séries, sets de 3 pull-ups ou dips. Mas depois também podes passar a fazer 3 sets de 5 pull-ups ou dips. E depois passas a fazer 3 sets de 6, depois 7, depois 8, depois 9, depois 10, 11, 12 e 13. Esta é uma estratégia. A outra como é que seria? Claro, aqui vais fazer o aquecimento, né? Que seriam aqueles exercícios, o exercício dinâmico e isométrico. Eu até começaria pelo isométrico e depois ias para o dinâmico, ok? Estava no isométrico e ia para o dinâmico e fazia um aquecimento geral e específico, como já expliquei. Depois passaria para esta estratégia, ok? Esta estratégia, eu começaria com 5 sets, 3 pull-ups, ok? Esta seria uma estratégia. Começar com um número alto de sets, baixo em reps, ir diminuindo os sets e ir aumentando as reps. Outra estratégia seria descobrir o máximo de dips
e pull-ups. O máximo, dips e pull-ups. Vamos supor que são 5. Já consegues fazer 5. Então vais subtrair o quê? Entre 1 a 2. Por exemplo, quanto mais séries fizeres, imagina, se fores fazer 3 séries, subtrais 1 a 5 e vai dar o quê? 4. Então vais fazer 3 sets de 4 reps. Porquê? Se não vais sempre ao teu limite, vais conseguir guardar, fazer em cada set destes 4 reps, 4 reps e 4 reps em cada set. O que te vai dar 12 reps no final. Okay? A ideia é chegar às 15. Às 15. A ideia é passar das 15 na realidade. A ideia é fazer pelo menos um set de 15 reps. E como é que vai ser isso? Para chegar aqui tens que acumular volume. Volume assim, desta forma. E aqui a ideia depois é começar, neste treino fizeste 4, 4, 4. No próximo, qual é o objetivo? No próximo vai ser, depois fazes 5, depois fazes 4 e depois fazes 4. Depois fazias 5, 4, 4, depois fazias 5, 5, 4, depois 5, 5, 5 e por aí adiante.